Só que o que a teoria polivagal traz? Vou até fazer um desenho aqui para vocês, que eu acho que é bacana. A Deb Dana, que está junto com o Stephen Porges na discussão da teoria, ela trouxe a escada autonômica. Então, imagina que aqui nós temos uma escada do nosso sistema nervoso. O sistema simpático, ele é o meio da escada, que é o luta e fuga, quando a pessoa tem energia. O nervo vago, ele é o vago ventral e o vago dorsal. Quando a pessoa se sente bem, ela está inteira, ela está tranquila, ela está segura, ela está em paz. Ela está aqui no alto da escada. Quando essa pessoa já lutou, já brigou, já pediu, não foi ouvida, ela desiste, ela vem aqui para o dorsal, ela colapsa, que aqui a gente volta a falar da dissociação. Ela está aqui, mas ela não está aqui. Por quê? O sistema simpático dela de energia para ela brigar ou para ela fugir e evitar o conflito, ela não tem mais energia. São pessoas muito traumatizadas, que já tentaram de tudo e aí ela entende assim, não vale a pena. Ela cai aqui, ó, nesse processo do vago dorsal, que é o colapso, a dissociação, a paralisação. São pessoas que falam assim, eu não sinto nada. Parece que nada faz sentido para mim. As pessoas me ofendem, não faz sentido. As pessoas me amam, eu não acredito. Nada toca. É como se ela realmente fosse congelada. E a teoria polivagal, ela discute isso aqui. Então, quando eu apresento... Então, você me perguntou da eficácia da teoria polivagal no atendimento clínico, tá? Quando eu começo a explicar para o paciente que tem um sistema nervoso autônomo que vai registrar se ele está em perigo ou se ele está em segurança, começa a fazer sentido para ele de que ele não é o culpado das reações dele. Tem um sistema nervoso que o sistema nervoso, ele reage em frações de milímetros de segundos, muito antes de chegar à consciência. Então, como se houvesse uma paralisação das emoções, exatamente. O vago dorsal aqui tem um congelamento das emoções, a pessoa não sente, tá? Que é lá o processo dissociativo grave que eu falei, tá? Por exemplo, eu tenho pacientes que eu uso muito a teoria de trauma, que são pessoas que não saem de casa, são pessoas que não têm amigos, são pessoas que, no trabalho, se alguém vem falar com elas, elas paralisam. São adultos que ganham seu dinheiro, mas paralisa. O outro não está sabendo, o outro só vai achar a pessoa meio estranha. Viu? E aí eu vou fazendo várias intervenções, acalmando o sistema nervoso, dando segurança para o sistema nervoso. Então, a relação terapêutica ela é fundamental. Esse terapeuta ele precisa passar segurança para o paciente. Porque essa pessoa ela vem tão destruída, ela vem tão sozinha, ela vem tão devastada que ela não confia em ninguém. E nós somos a figura que ela pode confiar. Só que para ela confiar, o nosso sistema nervoso também tem que estar calmo. Entendeu? Então, eu tenho que estar segura, eu tenho que estar tranquila para eu estar ali na dor daquele paciente. Entendeu? Porque muitos pacientes relatam, e eu escuto muito isso nos cursos, que os terapeutas têm pressa de tirar o paciente daqui. Eu não tenho pressa. Então, quando você falou da rapidez do processo, eu não tenho pressa num processo rápido. Eu sempre falo... O terapeuta ele tem que acompanhar os passos do paciente, sempre incentivando, mas também esperando o tempo do paciente. Seria isso. E ficando com ele no lugar que ele está. Então, assim, se ele está aqui paralisado, vamos visualizar uma cena. Vamos visualizar onde você está.
E muitos relatam, eu estou num quarto escuro. Aí é uma criança, você concorda? É uma parte dela. Não é um adulto que está ali comigo. Ó, eu estou encolhidinho no canto da sala. Ó, eu estou com muito medo. Não é um adulto que está ali. Então, quando o terapeuta começa a ter este olhar, ele pode acolher e contar para o paciente o que está acontecendo. E isso começa a trazer uma tranquilidade para o paciente. Porque o paciente ele começa a se sentir entendido. Então, quando você fala assim, a teoria polivagal te ajuda? Sim. Me ajuda porque eu consigo contar para o paciente que tem um sistema nervoso autônomo que está captando o que acontece com ele e as reações que ele tem antes de perceber o que está acontecendo são reações instintivas desse sistema nervoso. E aí eu conto para ele que nós temos que acalmar o sistema nervoso. E como que a gente acalma o sistema nervoso? As partes internas, inclusive a criança interna, precisa confiar e se acalmar. Então você percebe que é uma rede, é como se fosse uma teia de aranha tridimensional. Os pontos de todas as perguntas que você está me fazendo estão interligados. Né? Então, quando nós pensamos no tema, né, o olhar do terapeuta de trauma, e aí a gente pensou nas perguntas que são do teu interesse, nós temos que olhar assim, ó. Não é assim. Como assim? Não. Nunca assim. Né? E poder acolher o paciente nesse processo assim. Porque muitas vezes, quando o paciente chega assim, ele acha que ele vai enlouquecer. Nós vamos acalmando. Quando o paciente começa a sair daqui, ele vai vir para o simpático, ele não vai para o ventral, ele não vai para o bem-estar. Ele vai lutar e fugir. Tá? Então, de repente, os pacientes querem parar a terapia por fuga. Mas, assim, não é nesse sentido que eu estou falando. É no sentido de que, por exemplo, se eu entro num processo de congelamento, tá? Vamos pegar lá o bonequinho do Era do Gelo. Quando ele entra naquele congelamento, ele congela assim, ó. Então, ele tá saltando, ele congela, certo? Se eu, ser humano, tentei muito ser ouvido, ser acolhido, ser respeitado, e eu não fui, geralmente pelas nossas figuras familiares lá atrás, eu não fui, tá? Eu congelo. A hora que eu congelo, é uma parte minha que congelou. A outra tá estudando, tá casando, tá tendo filho, tá ganhando dinheiro, tá? Só que tem uma congelada. Quando você vai para o processo terapêutico e começa a olhar para isso, num processo desse descongelamento, de sair do vago dorsal, alguns processos de reprocessamento cerebral que eu faço utilizando o método Alesseia do Mário Salvador, que eu tenho estudado com o Mário Salvador, o IFS, que é o trabalho de partes, eu vou literalmente perguntando para o paciente: o que essa parte está precisando? Às vezes é um cobertor, às vezes é um soro, às vezes é uma sopa quente. A gente vai mentalmente levando. Às vezes eu fico meses com o paciente nessa cena. Meses. E aí, a hora que ele começa, ele sai daquele lugar de um soldado que voltou da guerra destruído, ele começa a ter força nas pernas, ele vai descongelar da onde ele estava. Então, se ele está chateado, se ele está bravo, se ele está irritado, ele vai ficar nesse lugar. E tá tudo bem, entendeu? Eu sempre, olha isso, você viu? Olha, eu não sei, eu não sei o que o Instagram mudou, mas não acontecia isso antes. Deve ser algum gatilho. Aí lá, não sei. Então, assim, e aí eu digo para o paciente: que bom que você está irritado, que bom que você não quer ir nesse lugar. Você está com energia de poder dizer não. Você está com energia de poder discordar. Porque você ficou muito tempo adormecido. Então, nós, como terapeutas, nós precisamos saber
da sequência dessa escada. Não dá para chegar no pico da montanha sem subir, né? Não. Não dá para pegar um elevador direto, sem parar nos andares. Agora, Cláudia, mas e no dia a dia? Se eu não estou uma pessoa colapsada, seriamente colapsada, no dia a dia, o ideal e o esperado de uma pessoa saudável é ela trafegar por essa escada várias vezes no dia. Vai ter... Várias vezes no dia? Tipo, nossa, eu tô super tranquila, super feliz, começo, sei lá, vou pra academia, fico bem, volto a trabalhar. Nossa, comecei a ficar cansada, irritada. Entende? Então tá, o que eu preciso fazer para me acalmar? Eu acho que se eu tomar uma água, eu vou me acalmar. Eu acho que se eu comer um chocolate, eu vou me acalmar. Eu acho que se eu der uma paradinha de meia hora no trabalho e, sei lá, fechar os olhos um pouquinho, eu vou me acalmar. Então, você vai administrando o teu sistema nervoso. Entendeu? Porque isso acontece o tempo todo. Ixi, não quero nem pensar nisso. Eu tô dissociando. Eu tô irritadiça. Entende? E no dia a dia, às vezes a pessoa tá tão irritada que ela fala, esquece. Ela fica um tempinho ali no vago dorsal. Mas não é paralisante, que ela vai ficar dias, semanas, meses e anos no vago dorsal. Entendeu? Então, essa escada autonômica do sistema nervoso, ela pode nos dar condição de nos conhecer e acalmar o nosso sistema nervoso, como adultos, que é a história de que o adulto que está na boleiazinha do caminhão.